Olá, gente, tudo bem? Mais um episódio do Bate Tiri Talks. Estou aqui com uma amiga de mais de 10 anos, Cláudia Quechichian. E aí, Cláudia? Vai começar assim. Ai, Ricardo, é porque sempre foi assim, né? Anos sendo assim. Eu acho que a gente não tem solução, mas vamos tentar. Mas olha, você tá muito linda, viu? Ai, muito obrigada. Tá bonita. Gente, ela parece que tava vindo para um programa de televisão famoso. Não, eu vim da entrevista pro meu amigo, Ricardo Nossa. Battistini, tinha que me Nossa. colocar à altura. Tá muito linda. Obrigada. E Tem dia que rola. Eu acho que a gente nasce meio predestinado a algumas coisas na vida. Porque eu tenho histórias de parentes próximos que falavam assim para mim: Cláudia, você tinha 5 anos. E eles perguntavam assim para mim: o que você quer ser quando crescer? Diz que eu falava: eu quero fazer joia. Aí eu fiz a primeira coleção. Uma amiga pediu para mim e falou assim: ai, que máximo que você está fazendo isso, que legal. E não sei o que. Ai, é tão difícil achar peças diferentes. Me faz uma coleção com pedras azuis. Olha. Eu falei, vou fazer. E fiz. Desenhei. Sou filha de artista plástico, então vivi sempre muito em contato com desenho e tal. Desenhei e fiz 8 peças, 8 conjuntos para ela. Uma coleção grande. Sentei e ela comprou os 8. Aí eu falei, é minha deixa. Cheguei em casa, falei, pai, te amo. Você é o grande amor da minha vida. E é de fato. É o grande amor da minha vida, meu pai. Mas você vai ficar mais feliz se eu estiver fazendo algo que vai me dar mais felicidade, não é? Aí ele olhou, ele tá sentado no sofá, olhou assim para mim e falou, e o que seria isso? Eu falei assim, é você design de joias, você joalheira. Vai morrer de fome? Ele falou. Nossa. Eu falei, não, pai, não só não vou morrer de fome, como eu já fiz a minha primeira venda. Agora aqui com o meu amigo Silvio Lazzarini. Obrigado, hein, Silvio? Obrigado a você. É um milagre você estar aqui. Obrigado, depois da sua agenda corridíssima, hein? Muito corrida. Quantos quilômetros você anda naquele restaurante todos, hein? Ai, nem tenho ideia. Umas 3 horas no final de semana. É. Entendeu? Incansável. Não, eu gosto. É incansável. Tá, eu aprendi com 3 grandes restaurateurs. Né? O pai do Rogério Fasano. Outro, o meu queridíssimo amigo Giancarlo Bolla. Puxa. E o Máximo. Máximo, que é o seguinte, fica na porta. Por coincidência, somos italianos, não? Sim. É isso. 40 anos você dedica, né, pelo agrobusiness. Isso. E aí você criou o Varanda Grill. Queria que você contasse um pouquinho essa história de como tudo isso começou. Então, eu tinha vida no agronegócio, né, na agropecuária. A minha família primeiro veio para o Brasil para trabalhar em lavouras de café. E eu também comecei. Mas depois eu achei, o meu pai dizia que café você ficava rico 9 anos e depois pobre nos 9 anos seguintes. Né? Muito cíclico. E aí eu optei pelo gado e fui estudar pecuária, de tudo, pecuária da cria, recria, engorda, qualidade de carne, viajei muito, viajei para os Estados Unidos. O que tem de gente usando o nome, o santo nome Angus em vão, você não acredita. É mesmo? Isso é um desrespeito. Eu fui produtor e é um desrespeito que você comete para dois entes, 2 lados. O produtor e o consumidor, porque o consumidor é enganado. Tá? Pela lei, você é obrigado a dizer o seguinte, eu tenho aqui picanha Angus, mostra a certificação. E o restaurante é obrigado a levar a peça na mesa e mostrar a certificação. Tem entendeu? Restaurantes grandes hoje que... Tem. Infelizmente tem. Queria agradecer, né? Você é uma pessoa assim tão ocupada, né? Um empresário com tantas ações ao mesmo tempo, né? Aliás, a sua descendência é essa, né? De fazer negócio. Isso aí tá no sangue. Exemplo de pai, de avô, todo mundo trabalhando, a gente gosta de trabalhar. Mas me conta um pouquinho da sua juventude. Porque você não chegou, né, assim, como você está hoje, assim, teve uma luta, um trabalho, como é que foi isso? Eu não sou filhinho de papai, né? Meu pai era um industrial têxtil, trabalhava muito. E um dia eu era
estudante de arquitetura, queria ser arquiteto, não estava interessado na indústria têxtil. Você fez na USP, né? Eu fiz na FAO. Eu estudei no Colégio Santa Cruz também, que era um muito bom colégio, só de homens. E uma juventude normal, indo para campus no inverno, para Guarujá no verão. Uma família muito grande, família naquela época era muito unida, as pessoas se reuniam toda semana, todo fim de semana na casa dos avós. Era diferente de hoje, que as pessoas estão nos seus casulos. Mas, e aí um dia eu tava dormindo, minha mãe bate na porta do quarto, fala, vai para a fábrica que teu pai teve um infarto. A partir daí eu mergulhei no trabalho. Eu tinha 21 anos e ao mesmo tempo fiquei na faculdade, nas nossas fábricas que tinha no interior em São Paulo. Uhum. E aí eu falei, agora é trabalhar. Olha, quem foi industrial têxtil no Brasil naquelas décadas pode fazer qualquer negócio. Era muito difícil, eram muitos problemas, era uma competição ferrenha, era assuntos técnicos, assuntos de poluição, assuntos de roubo de carga. Era muito difícil. Muito difícil, mas a gente foi bem sucedido e no fim, em 95, meu pai estava doente, estava com um câncer, nós éramos 5 filhos e resolvemos vender. Para quem não sabe, gente, o Aref foi meu chefe também na Fiesp, durante quase 2 anos, aprendi muito com ele, mas ele nunca me revelou. Vamos ver se ele fala agora quais são as suas dicas de negociação, porque você é um bom negociante, né? Negociação é uma coisa, empreender é outra, são dicas diferentes, né? Tá. Negociação significa você comprar bem as coisas. Isso é uma característica do árabe, negociar bastante, exaustivamente, com muita paciência, para conseguir comprar barato. No mercado imobiliário, você não ganha na venda, porque na venda é o preço de mercado. Você não consegue vender um prédio ou alugar um galpão mais do que o valor de mercado. Agora, você consegue comprar as coisas muito mais barato, você consegue comprar o terreno barato. Mas como é que você faz isso? Você tem que filtrar muito, você tem que afunilar. Então, por exemplo, o meu celular está à disposição de todo mundo. Eu recebo ligações de mais de 100 corretores, assim, eu devo ter nos meus contatos. Eles ligam, eu atendo todos os corretores. Atendo, ouço o que ele tem, se eu achar mais ou menos interessante, eu falo para me mandar um WhatsApp, para me mandar fotos, eu pesquiso, eu mando ver e depois vou ver. A gente não pode fazer se isolar do mercado. Então, eu gasto isso daí. Então, em cada 100 imóveis que me oferecem, em geral terrenos, prédios, etc., eu me interesso por ver 10, 15, assim, por começar a ver de fotos. No fim, eu vou visitar 1 ou 2 para no fim sair negócio de vez em quando. Então, Poxa. A gente filtra bastante e depois, na hora de negociar, a gente tem que ter paciência para negociar. Então, por exemplo, nunca você pode negociar querendo realmente uma coisa. Você tem que falar, olha, o meu limite é esse. Se sair, ótimo. Se não sair, melhor ainda. E se não sair, você não compra mesmo? Não, se não chegar onde eu quero, eu não compro. E o terceiro fonte de coisas baratas é comprar de quem está em má situação financeira. Esse eu não gosto. Não gosto? Não gosto. Não gosto porque eu não gosto de ganhar em cima da desgraça dos outros. Legal da sua parte isso. Não me dá prazer, não é legal. Tem gente que faz isso, né? Tem gente que faz parte. Tem gente que eles chamam, nos Estados Unidos, eles chamam de urubus, aí tem o nome americano para urubus. Uhum. Além dos riscos, né? Porque quem está endividado geralmente também deve impostos. E devendo impostos, pode estar devendo para o fisco e uma venda dessas pode ser anulada. Hoje uma convidada muito, muito especial, minha amiga Adriana Auriemo. Opa, que prazer enorme estar aqui, ainda mais num podcast com um vinho delicioso desse. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo para todos vocês, que 2024 seja incrível. Eu acho até, Ricardo, que uma coisa para mim, eu sempre vi o empresário como o herói da história e não como o vilão. Eu lembro criança, tinha uma novela da Globo que o vilão era o empresário, que ele sacaneava todo mundo, que ele era o do mal. E eu acho que o brasileiro, infelizmente, tem muito disso, né? De enxergar o empresário como vilão. E para mim, foi sempre o contrário. Eu vi aquela coisa de geração de empregos, de pessoas trabalhando, de você criando uma coisa do zero e fazendo crescer. Sempre fui muito encantada com isso. Então, seu pai te inspirou? Muito, 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 muito. Em todos os aspectos. Até quando eu lembro em 1980, acho que foi 89 ou 90, não sei, a gente foi para os Estados Unidos e estava inaugurando um parque novo, aquele, na época chamava MGM, né, onde hoje é o Disney Hollywood. Eu lembro que eu estava na fila de um restaurante, de uma lanchonete com meu pai, e ele vira para mim e fala assim,
olha só que interessante que você pede aqui o sanduíche e já sai o papelzinho lá dentro na cozinha. E ali da cozinha eles conseguem fazer o sanduíche. Hoje é uma coisa muito comum, né? Mas lá atrás não era. Não era. Aí, alguns meses depois, nas unidades do laboratório, você já fazia o cadastro no lugar e saía o papelzinho de trás. Então, até nesses momentos Ele trouxe essa gostosos, ideia. ele trazia essa ideia, o que fez com que, acho que eu e meus irmãos, nós todos ali sempre ficássemos ligados nas coisas que acontecem disso. Eu acho que a gente acaba ficando com muitas das dores e infelizmente, alguns poucos empresários que talvez façam a coisa errada, acabaram queimando o filme de todos os bons empresários que a gente tem. E a gente tem muita gente boa no Brasil. Olá, gente. Mais um episódio aqui do Battistini Talks com uma grande empresária, amiga há mais de 10 anos, uma pessoa empreendedora, porque ela passou por vários setores. Eu tô aqui com a Heidi Pohlmann. Muito obrigada pelo convite. Obrigado, Heidi. Obrigada a você. O Heidi, fala um pouquinho de você, embora você já está falando, mas você tem mais coisa para me contar que eu sei. Tenho. Eu acho que minha passagem da Suíça foi muito importante para o meu crescimento. Através dos erros a gente aprende. Uhum. E eu acho que muitas pessoas que são mimadas e têm de tudo, não dão valor ao dinheiro. E isso meu pai fez questão de aprender nos primeiros 2 anos de faculdade. E eu aprendi. O que é uma pessoa mimada para você? Uma pessoa mimada é uma pessoa que não tem que se preocupar em como vai pagar as coisas, porque é só bater o telefone. Oi, pai, tudo bom? Tô aqui na Suíça, eu tô precisando de 2, 3 mil dólares. Você me manda? Isso é uma pessoa mimada para mim. Eu era essa pessoa. Você era? Eu era. Eu fui durante 2 anos. Até eu descobri que estava ficando chato pedir dinheiro pro meu pai e eu abri minha primeira empresa. Que foi, durante a faculdade, eu tive uma ideia, eu adoro desenhar, e eu conhecia muitas madames através dos meus amigos da faculdade, de Zurique. Comecei a desenhar joias exclusivas para elas. Desenhando joias, eu comecei a criar um círculo muito AA. E abri minha primeira empresa, que foi a Coia, na época da Suíça. Ai, que legal. Foram 3 anos de bastante sucesso. Mas aonde que você tinha a sua oficina? Eu produzia no Brasil e trazia para a Suíça de volta. O empresário nunca pode deixar de esquecer de onde ele veio, ter a humildade, ser honesto. Eu ia te perguntar, o que você aprendeu dos seus pais? Eu acho que a honestidade e humildade foi a coisa que eu mais aprendi com meu pai. Sem contar que eu sou super despojada, né, gente? Então, eu gosto de falar, eu adoro me apresentar, sou muito aberta, eu sou muito um livro aberto. Isso ajuda, eu acho, também, no meu trabalho. E hoje, a honra é do primeiro, meu amigo Maurício Cubo, da joalheria Júlio Cubo. Obrigado, Maurício. Eu que agradeço, Rica. É uma honra estar aqui e ainda mais sendo o primeiro, né? Aliás, é uma honra e uma responsabilidade ao mesmo tempo. Mas espero que seja um papo gostoso. E uma coisa que a gente sempre fala, né, Rica? Assim, quando a gente fala de sucessão familiar, assim, pensando nessas gerações, a gente pensa numa sucessão familiar sempre numa figura de uma árvore, né? Então, o que eu enxergo a partir disso, né? Assim, quando a gente olha para as raízes da árvore, que é a parte mais sólida, o que dá a fundação, a sustentação, mas ao mesmo tempo é pouco mutável, né? Aquilo é muito fixo, é onde está ali o DNA, né? E os valores da empresa e da família. Então, isso é representado hoje pela figura dos meus avós e bisavós, né? Então, que estão ali e que, de certa maneira, mesmo não estando presentes fisicamente, eles estão muito presentes energeticamente no negócio todos os dias. Legal. Eu vejo a figura hoje dos meus pais ali dentro da história do tronco, que é quem mantém esse equilíbrio entre a parte de cima e a parte de baixo e mantém essa comunicação, entendendo o que pode ser feito, né? Então, eles são, vamos dizer assim, responsáveis pelo equilíbrio da tradição e a inovação, né? Então, tem que sempre ter esse equilíbrio, né? Acho que a parte de cima e a parte de baixo, elas têm que ser muito equivalentes. E a geração hoje, né, que é a minha, né, que assim, que está sempre buscando, né, trabalhar com inovação, entender, se adaptar à sociedade, entender que mundo que a gente está vivendo, o que a gente precisa fazer de novo e tudo mais, a gente olha como a copa da árvore, né? Então, assim, a cada estação as árvores mudam, né? Então tem o verão, outono, inverno, e a parte de cima ela vai sempre se transformando, mas quando esse processo ele é feito com muita consciência, cada estação que passa, aquela árvore ela fica ainda mais forte, né? Então acho que esse o trabalho que a gente tem feito e que a gente busca fazer e que a gente precisa lembrar todo dia que esse equilíbrio é muito importante. Bom, para quem não sabe, né, Rica, você de fato é mais japonês do que eu. Já esteve no Japão várias vezes, fala japonês fluente, coisa que eu não falo. Então, assim, vamos falar um pouco de Japão, mas aqui, né, o professor é você. Então, eu tô aqui falando enquanto aluno.
Mas o Japão é muito transformador, Rick. Eu trabalhei em empresa japonesa, trabalhei no grupo Mitsubishi durante quase 5 anos, assim, convivendo com diretores, com presidente, né, expatriados, então japoneses, né, no dia a dia. E aquela convivência sempre me ensinou muito. E agora eu tive no Japão, em Tóquio, por 8 dias, e eu fui muito com esse viés assim, de aprendizado, sabe? Eu não fui muito pela visita, pela diversão, mas pelo aprendizado, e em busca também de uma conexão do lado dos ancestrais, né? Do lado ancestral. Para mim foi uma grande aula, assim, em todos os sentidos, né? O Japão é uma sociedade que é diferente de tudo que eu já conheci, né? Assim, de todos os lugares que eu já tive a oportunidade de visitar e conhecer, não tem nada que se compare com o Japão, né? Assim, o Japão tem alguns aspectos muito interessantes assim de sociedade. A gente falou um pouco mais cedo aqui sobre a questão do coletivo. Eles têm um senso coletivo absurdo, né? Ninguém fica para trás. Não. Né? Então, assim, tem um cuidado um segura na mão do outro. Exato. Assim, você vê muita criança andando sozinha, mas tem sempre alguém atrás olhando, e não é o pai e a mãe, assim, alguém que ali naquele momento tinha um pouco mais de tempo e fica ali olhando para ver se a criança está fazendo a coisa certa. Os idosos também são muito bem amparados e ao mesmo tempo muito independentes, né? E eles têm alguns conceitos de sociedade que acho que mudam tudo, né? Aqui, por exemplo, a gente fala do Ikigai, né? O Ikigai está um pouco na moda agora, mas é algo que eles Olá, gente, tudo bem? Mais um episódio do Bastille Talks, trazendo pessoas notáveis, de mentes brilhantes, e é uma honra para mim hoje entrevistar Elizabeth Carvalhais. Tudo bom? Tudo bem, minha querida? Tudo, e você? Obrigado pelo seu tempo, né? Não, imagina, eu que agradeço o convite. Ser convidada por você para estar numa entrevista, não. Não, muito bacana, Beth. Muito legal, obrigada pelo convite. Você é a favor da privatização da Petrobras? Você acha que isso seria saudável para o Brasil ou não? Tem que continuar do jeito que está? Olha, Ricardo, eu sou a favor de toda e qualquer privatização. Eu acho que o Estado não pode estar empoderado abusivamente. Não pode. Não pode. O Estado não tem que fazer isso. Não tem. Não tem. Quer dizer, um país tem que ter pessoas no setor privado capazes e competentes para conduzirem todo o setor de energia, toda a saúde, eu acredito que quanto menos empoderado, nesse sentido da sua pergunta, estiver o Estado, melhor ele vai exercer o papel dele de Estado. Porque senão mistura, entendeu? Excelente. Então, sabe um estilo americano? É assim que eu acredito que as coisas funcionem. Então você foi pioneira na Volkswagen nesses assuntos de área governamentais. Aí, aí começou uma coisa que não tinha muito nome, nem muito formato, que foram os acordos internacionais. Então, eu fazia governo, mas eu fazia muito governo internacional também. Então, por exemplo, eu vi, aliás, isso depõe contra mim, eu vi o Mercosul começar. É impressionante como o ser humano continua distante de civilidade, porque numa festa vai tudo muito bem. O negócio é num momento de conflito. É que é complicado, né? Então é abominável. Oi, gente, tudo bem? Mais um episódio bacana aqui do podcast, né? Que eu tô contando aqui com a presença do meu amigo Paulo Manzano. Paulo Manzano! Eu sempre rio quando ele fala. Quando ele me Olha, me eu queria te agradecer mesmo de você ter vindo assim, mesmo cansado, depois de uma agenda tumultuada. Muito obrigado por você ter vindo hoje, viu? Honra total. Pra você merece. Obrigado, Paulo. Aí fui trabalhar na GM e, assim, um dos pontos assim mais emblemáticos para mim na minha carreira foi quando eu cheguei, meu primeiro dia de GM. Fui lá no RH, tudo, né? Fiz toda a transação. Você tinha quantos anos? Eu tinha... Isso foi em 1997. Eu tinha 27 anos. Puxa. E aí eu me peguei, no primeiro dia que eu efetivamente comecei a trabalhar, me peguei andando de um prédio para o outro lá e pensando na vida, né? E aí eu falei, nossa, cheguei na GM.
atingir meu objetivo profissional. Olha. E ao mesmo tempo que eu pensei nisso, me bateu um vazio tremendo. Eu falei, pô, e agora? Eu atingi meu objetivo? Qual é meu objetivo agora? O que eu faço? Agora tô aqui. Transformamos o nome da empresa em JLR e estamos dando status de marca para as linhas de modelo. Para cada carro. Range Rover, Defender e Discovery. Sim. E agora eu tenho um posicionamento exclusivo e definido para cada uma dessas marcas. E mais a Jaguar, que está se transformando numa marca ultra... Eu ia dizer moderna, mas ultra contemporânea, uma marca realmente para atender os anseios desse... Todas as marcas vão ser assim, né? Mas a Jaguar, ela está indo para a eletrificação, foi uma das primeiras marcas, se não foi a primeira marca automotiva a se manifestar que vai ser 100% eletrificada, 100% carros elétricos a partir de 2025. 25, né? Com um olhar para o futuro, com uma pegada... muito voltada para sustentabilidade, diversidade, para pessoas criativas, com design reducionista e modernista extremamente único. Copy of nothing é o que a gente usa internamente para descrever a Jaguar. Olá, amigos, tudo bem? Vamos iniciar mais um episódio do podcast com meu amigo Carlos Aldan. Carlos, muito obrigado hoje, hein? Eu que agradeço. Que prazer honra! estar com você. Nossa, você privilégio. Sabe, depois que eu fiquei sabendo que você tem 4 faculdades, até fica sem graça de falar alguma coisa aqui. Imagina. Que o conhecimento se dobra tão rápido, né? Que 4 faculdades hoje significam muito pouco. Eu comecei minha carreira há 43 anos atrás. Eu comecei na Honeywell. Fui diretor, fui presidente de empresas aqui no Brasil, fora do Brasil. Então você teve... Sim, uma carreira executiva de 24 anos, né, antes de começar com a Kronberg. Nossa, então você entende bem o que os CEOs estão passando? Um pouco. A gente trabalha com vários CEOs, um privilégio para mim e para a Sandra. Né? Trabalhamos com inúmeros CEOs e a gente sempre está... investigando as dores específicas de CEOs para que a gente possa responder apropriadamente com os nossos programas a essas dores, a essas oportunidades que estão enfrentando. Os principais problemas hoje, você sabe que é interessante, a gente vem se reunindo em cafés da manhã com grupos de 5 CEOs cada vez. Você está fazendo isso? Pedido de alguns CEOs, amigos mais próximos, porque às vezes os eventos, né, muito grandes, eles não se sentem muito à vontade em perguntar, em expor uma dificuldade. Então a gente está fazendo grupos pequenos e está sendo muito útil. Que legal isso. E prazeroso, né? Então, uma confraria, né? Uma confraria, as pessoas se sentem à vontade. De uma forma muito autêntica e transparente, expor seus desafios, suas conquistas também. Né? Com isso, a gente tem um ganho significativo, que é angariar aí subsídios para os nossos programas, né? Para irem ao encontro desses desafios. O principal desafio que a gente nota é a dificuldade em engajar as pessoas, Battistini, engajar a mão de obra. Né? Decorrência desse movimento de humanização, você já nos ouviu falar disso? Sim. De humanização do trabalho, a tecnologia crescendo exponencialmente, mais a experiência com a pandemia. Essa combinação rasgou os nossos manuais, né? Rasgou as nossas cartilhas. Aquilo que se falava, melhores práticas. Melhores práticas de quê hoje? Né? Para quê? Para um mundo que se transforma, né, a cada hora que passa. Então, nós precisamos criar novos mapas, novas cartilhas com muita adaptabilidade. Né? Dada a volatilidade, esse momento tão crescentemente desconhecido, incerto e ambíguo, né, exige essa adaptabilidade de mente, um mindset de crescimento das pessoas e a humildade, né, para a gente saber que não sabemos tudo, né? E que a gente precisa de uma equipe para nos ajudar a crescer e a inovar. Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos a um novo episódio do Battistini Talks com o meu amigo Luiz Paulo Jorge Foguete.
Boa noite, Ricardo. Boa noite, empresários, fundadores e todo mundo que esteja assistindo você. Nos curtindo um pouco. Eu sempre acreditei meio fortemente que conhecimento é o único veículo que poderia me impulsionar. Ao mesmo tempo, eu venho de muita alma livre, então eu sempre gostei de andar, sempre gostei de conhecer os lugares, sempre tenho uma certa curiosidade de ir em todos os lugares. Eu acho que eu não fujo muito do menino classe média alta, que brincava na rua, que tinha um monte de amigos, que viveu um São Paulo completamente diferente do São Paulo de hoje. Acho que eu me encaixo nesse biotipo. Eu preferiria você perguntar, o que eu adoraria fazer com esse conhecimento? Talvez ensinar melhor as pessoas que gostariam de morar fora ou viver experiências para valer lá fora, como que é essa introdução no mundo lá fora. Isso eu acho que eu agregaria mais a vida de pessoas. Eu não acredito em gente que quer mudar o mundo, eu acredito em gente que quer mudar poucas pessoas. E depois elas difundem. Também acredito nisso. Eu também, eu não acredito. Você gosta de mudar Você contribui com a pessoa que está à sua frente. Isso aí. Vocês vão mudar o mundo, eu já acho meio picaretagem. Toda vez que eu vejo alguém falando isso, me dá um treco no coração, me dá um tremelique que eu vou embora. Agora, ensinar, por exemplo, os expatriados, eu não sei se você sabe, 40% dos expatriados falham. E eles falham por quê? Porque as mulheres não se adaptam, mulheres ou os esposos não se adaptam na vida de expatriado. Então, este trabalho, nenhuma empresa te fala para você isso. Porque você está tão empolgado, vão te mandar agora para... Aí você vai todo feliz e, pô, tua mulher vai ficar sozinha, tua esposa vai ficar sozinha. Como que ela vai fazer amizade? Vai para um país frio. Dependendo da língua, uma coisa é a língua inglesa, que você mais ou menos ouviu algumas palavras, mas você pegar uma língua francesa é uma língua difícil. Você pegar a China, você ficar em Xangai, ok. E aí, se você for para Shenzhen, se você for para... Pelo amor de Deus, como que você vai se adaptar lá facilmente? Então, essa ajuda, eu tinha vontade de fazer. Isso faria super feliz. Dentro de uma casa legal. O que você aprendeu dos seus pais? Eu aprendi um monte de coisa, mas eu acho que a integridade, acho que era um valor muito grande para meu pai. Minha mãe sempre garra, ela me impregnava de falar assim, ó, essa frase, o conhecimento vai te levar a um lugar, é a única vantagem competitiva é conhecimento. A única, mais besteirada, mas é tudo. Então só conhecimento vai te dar diferenciação. E quais são as suas dicas de sucesso para o pessoal que está nos assistindo? Dica de sucesso? Eu acho que cada um tem um caminho tão específico. Eu só acho que o sucesso criou-se uma ilusão nesse mercado um pouco capitalista de sucesso tem a ver com dinheiro. E não tem nada a ver com dinheiro. Mas tem a ver com realizações profissionais. E cada um tem uma forma. Às vezes a pessoa é exitosa. Uma esposa morando num lugar sensacional. Sensacional, eu estou falando num canto gostoso e ali. Então o conceito de sucesso para mim foi mudando ao longo do tempo, mas eu acho que fazer coisas saborosas com pessoas bem-humoradas e focando em realizações, eu acho que é uma receita de sucesso. Então, focando, quer fazer uma ONG com pessoas... Eu não abriria a mão do sucesso de pessoas bem-humoradas, eu não abriria. É muito chato conviver com gente mal-humorada, é a pior coisa do mundo. Então, nesse caminho de sucesso, que tiver um pouco de sorriso e diversão, eu acho que você já ganhou alguma coisa nessa trajetória de sucesso.